Bem-vindo à Necroteca, o seu pior pesadelo. Com sua nova habilidade psíquica, Ezequiel passa por uma transformação que o assombra e fascina ao mesmo tempo. As visões vêm de forma incontrolável. Campos devastados por desastres naturais, cidades engolidas pelo caos social, mas também pequenas tragédias pessoais, um casal se separando, crianças perdidas em uma guerra distante. Cada prato que ele cria agora não é apenas uma obra de arte culinária, torna-se o espelho do futuro, revelando destinos inexoráveis. No entanto, a primeira crise verdadeira acontece quando Ezequiel percebe as sombras ameaçadoras nas suas criações. Ao tentar decifrar essas visões através de sua gastronomia, ele se vê sobrecarregado pela presença das entidades sombrias, figuras quase invisíveis que emergem e desaparecem nos detalhes dos seus pratos. Essas criaturas parecem estar conectadas ao Salão das Memórias Perdidas, o subterrâneo esquecido onde os livros não escritos guardam segredos profundos sobre a humanidade. Ezequiel decide explorar mais essa conexão sinistra e penetra no coração do salão. O ambiente é uma vastidão de estantes empoeiradas, cheias de volumes misteriosamente intocados pelo tempo. Ao abrir um dos livros, ele sente que está entrando em um labirinto das memórias coletivas da humanidade. Algumas traçam futuros possíveis, outras capturam sonhos interrompidos e esperanças abandonadas. Com cada página virada, a tensão aumenta. Ezequiel começa a sentir que está sendo observado não apenas pelas sombras das suas visões culinárias, mas também pelo próprio universo que ele tanto busca decifrar. A sensação de estar interligado ao destino do mundo inteiro o sobrecarrega e leva-o à beira da insanidade, um guardião inadvertido dos destinos humanos. À medida que a linha entre visão psíquica e realidade se desfaz, Ezequiel percebe uma coisa: essas entidades não estão apenas observando, elas parecem estar pressionando para concretizar suas terríveis premonições. A luta por entender o propósito desses seres ameaçadores é constante e aterrorizante, forçando-o a questionar se sua nova habilidade representa uma bênção ou uma maldição inescapável. Enquanto Ezequiel mergulha mais fundo na compreensão de suas visões, ele percebe que sua nova consciência está entrelaçada com uma vastidão cósmica inimaginável. Cada prato que cria não é apenas um reflexo da gastronomia artesanal, mas sim uma janela para futuros alternativos e potencialmente terríveis. O sentimento de responsabilidade cresce insuportavelmente dentro dele. A consciência dessa conexão cósmica traz a compreensão perturbadora. Cada gesto, cada escolha alimentícia que faz uma reverberação através do tecido do universo. Ele enxerga-se não apenas como um criador de pratos, mas como um guardião inadvertido dos destinos humanos. À medida que as entidades sombrias se tornam mais ativas, pressionando-o a concretizar visões apocalípticas através das suas criações culinárias, Ezequiel sente uma imensidão de peso sobre os ombros. As imagens assombrosas dos futuros desastres começam a tomar forma, não apenas no espelho da sua mente, mas também nos seus pratos, que agora se tornaram portais para as tragédias. Neste momento de clareza assustadora, Ezequiel percebe que pode manipular mentes ao longo do tempo. A ideia é sedutora e aterrorizante: poder intervir nos destinos humanos e evitar catástrofes, tornando-se um agente ativo no fluxo temporal. Mas há uma ameaça implícita em tal poder: o risco de desequilibrar ainda mais essa rede que já está sob tensão. As entidades sombrias, agora cada vez mais assertivas, parecem tirar proveito da instabilidade criada pelo próprio Ezequiel ao tentar agir contra elas. Essa descoberta coloca-o em um dilema moral e existencial. Até que ponto ele deve intervir no curso dos eventos futuros? A cada passo adiante na jornada de autodescobrimento, a tensão entre o desejo de salvar almas do futuro iminente e o medo de precipitar caos se torna incontrolável. Ezequiel sente-se dividido, enfrentando não apenas as forças obscuras que ameaçam desequilibrar toda a existência, mas também um conflito interno sobre sua própria humanidade e limites. A noção de manipular mentes ao longo do tempo o assombra constantemente. Cada intervenção pode significar uma reação em cadeia imprevisível. Com esse poder emergente dentro dele, Ezequiel tem que decidir se suas ações vão ser um farol para a mudança ou uma chama descontrolada consumindo tudo ao redor. A sensação de estar constantemente vigiado pelo universo e pelas entidades sombrias faz com que ele questione o próprio sentido da sua missão.
será possível encontrar equilíbrio entre seu papel como criador culinário, guardião do destino humano, e um ser falível. O caminho a seguir parece ainda mais escuro e tortuoso. A cada vislumbre de futuro que Ezequiel obtém, o medo da insignificância pessoal cresce. Ele percebe que sua essência humana pode ser sacrificada por um poder tão vasto quanto aquele do cosmos que agora lhe é revelado. Uma batalha interna intensifica-se à medida que ele se aproxima de seu limite pessoal e moral, forçando-o a confrontar o verdadeiro custo de sua nova habilidade. No grande dia, sob os holofotes de um palco internacional aberto para milhares de espectadores e críticos aguerridos da alta gastronomia, Ezequiel Mendoza se posiciona na frente das câmeras com sua assombrosa criação culinária, o prato que ele acredita ser capaz de interromper uma catástrofe global. O aroma doce e picante paira no ar, mas não é apenas um cheiro, ele carrega consigo a essência dos destinos pendentes. A atmosfera elétrica se torna ainda mais tenso quando Ezequiel fecha os olhos, tentando canalizar sua faculdade psíquica para reescrever o futuro. Ele vê com clareza as imagens do desastre, terremotos arrasando cidades antigas, guerras tecnológicas que destroem a própria essência da humanidade. Cada passo na preparação deste prato é uma tentativa de criar um contracanto ao som das catástrofes. Mas as entidades sombrias estão presentes também neste instante crucial, suas presenças quase palpáveis pairando no ambiente opressivo do palco. Elas parecem se regozijar com a vulnerabilidade de Ezequiel. Sua tentativa desesperada para alterar o curso dos eventos parece apenas acelerá-las em direção ao inevitável caos. Com cada manipulação psíquica, as sombras ganham mais força e começam a ameaçar absorver toda a criatividade de Ezequiel em um abismo sem fim. O chefe sente o peso do universo sobre si, a pressão das multidões, da mídia global e suas próprias expectativas pessoais. O medo surge de que seu ato possa não apenas falhar, mas transformar toda a esperança depositada nele em um ciclo vicioso de escuridão. No entanto, enquanto o público se prepara para receber uma experiência culinária sem precedentes, Ezequiel sente a necessidade avassaladora de lutar contra as sombras que ameaçam sua essência. Ele compreende que manipular mentes ao longo do tempo não é apenas um jogo com o destino. Pode ser uma dança mortal onde cada movimento errado leva à perda definitiva. A tensão aumenta à medida que ele coloca o último toque no prato e no futuro. O público, embriagado pelo suspense, espera ansiosamente enquanto Ezequiel oferece sua obra-prima ao mundo, um prato cujo sabor promete uma esperança contra todas as probabilidades. Mas então ocorre algo inesperado. Enquanto a audiência se prepara para provar aquela que poderia ser a experiência gastronômica mais transformadora da história, Ezequiel percebe o brilho das entidades sombrias diminuindo, um sinal de que seu esforço está fazendo diferença. Ele sente uma mudança, não apenas no tecido do tempo, mas em sua própria conexão com a rede cósmica. No momento mais crítico da apresentação, enquanto o prato é servido e degustado, Ezequiel vê flashes de futuros alterados, não completamente livres das catástrofes, mas diluídos. A jornada para salvar o destino do mundo pode ter apenas começado, mas no palco deste evento culinário internacional, ele sente uma pequena vitória. E é nesse instante crucial que a verdadeira essência de Ezequiel Mendoza emerge. Um ser humano imperfeito em busca de harmonia num universo indiferente. Ele entende finalmente que sua batalha não é apenas contra forças obscuras, mas também com suas próprias limitações e desejos. À medida que a placa vira-se para revelar o futuro possivelmente salvo, Ezequiel sente uma profunda paz em aceitar sua vulnerabilidade, percebendo, enfim, que nem tudo no universo pode ou deve ser alterado. A mensagem de harmonia reverbera na rede cósmica. Não é a transcendência que define o valor humano, mas sim a coragem de enfrentar o inevitável com esperança e resiliência. Neste clímax surpreendente, Ezequiel descobre um novo equilíbrio entre suas habilidades psíquicas e sua essência humana, uma lição aprendida não na vitória sobre as sombras, mas no reconhecimento de seu próprio lugar no vasto universo. A história continua a se desenrolar longe do palco internacional, onde novos desafios aguardam, mas Ezequiel agora enfrenta o futuro com uma nova compreensão, que aceitar a interconectividade e a imperfeição humana é em si mesmo um ato de poder. Na sequência tumultuada de eventos, Ezequiel enfrenta um período turbulento onde suas decisões passadas e o poder que desbloqueou começam a cobrar seu preço emocional e moral. O choque entre sua vontade de salvar e as implicações das alterações no tecido temporal se fazem presentes em cada momento,
sobrecarregando com uma culpa avassaladora. Retirado do palco mundial da gastronomia, ele encontra-se confinado à solidão dos seus próprios pensamentos. Com cada visão de um futuro alterado ou distorcido pela sua intervenção, o peso das consequências se faz mais densamente presente em seu espírito. O tecido temporal não é apenas uma malha invisível, ele carrega com ele a memória coletiva da humanidade. Histórias de vida e morte que são inexoravelmente transformadas por cada ato sujo. Ezequiel percebe, então, como suas manipulações psíquicas não se restringem apenas aos eventos imediatos. Elas reverberam através das gerações futuras. A memória coletiva humana sofre distorções sutis, pequenas alterações que podem crescer em tragédias irreversíveis ao longo do tempo. Essa compreensão o leva a um estado de reflexão profunda e angústia. A pressão dessa responsabilidade onipresente começa a esgarçar seu psiquismo, forçando-o a questionar sua própria humanidade, se é possível sustentar tal carga sem perder-se completamente no processo. Ele vê nos olhos das pessoas ao redor dele um eco de incerteza e medo. Aquelas que confiaram em suas habilidades agora enfrentam o desconhecido junto com ele. Num esforço desesperado por recuperação emocional, Ezequiel decide voltar ao salão das memórias perdidas. Ele sente uma necessidade imperativa de revisitar aquele lugar onde tudo começou e que guarda os segredos dos destinos humanos não escritos ou apagados da história. O ambiente empoeirado, com seus volumes intocáveis pelo tempo, oferece a ele um breve momento de calma enquanto tenta reconstruir seu equilíbrio moral. No entanto, o lugar também traz à tona novas visões. As memórias coletivas não só sofrem distorção pelas suas manipulações atuais, mas também revelam a fragilidade dos sonhos humanos e esperanças abandonadas ao longo do tempo. Essa descoberta é um golpe para Ezequiel. Ele se vê no papel de guardião que pode tanto proteger quanto destroçar esses ideais. Com cada passo em direção a uma resolução, a tensão interna só cresce. Como encontrar equilíbrio sem comprometer sua própria sanidade ou desafiar ainda mais as forças cósmicas já tão ameaçadoras. A linha que separava o bem do mal se torna cada vez mais tênue, e Ezequiel sente-se ao mesmo tempo poderoso e impotente. Num momento de clareza surpreendida pelo desespero crescente, ele percebe uma verdade: manipular mentes e destinos é um fardo que requer humildade. Ele precisa entender os limites do seu próprio poder, aceitar que não tudo pode ou deve ser alterado para manter a integridade da experiência humana. O caminho à frente, longe de oferecer soluções simples, só exige coragem e uma renovação na forma de abordar tanto sua essência como os desafios universais que enfrenta. Ezequiel começa a compreender que o verdadeiro poder não está no controle absoluto do destino, mas sim na capacidade de aceitar vulnerabilidades e incertezas inerentes à própria humanidade. Assim, enquanto caminha em direção ao seu redentor despertar, ele aprende uma lição crucial. A harmonia cósmica não é alcançada pela tentativa desesperada de prever ou controlar o futuro, mas por entender e abraçar as conexões delicadas que mantêm juntos os fios da existência humana. Ezequiel começa a aceitar, com coragem renovada, o seu lugar dentro do vasto tecido do universo, como um ser humano imperfeito em busca de equilíbrio num cosmos indiferente. Ezequiel, após muita reflexão e um longo período de introspecção no Salão das Memórias Perdidas, retorna ao mundo que conheceu antes da sua descoberta psíquica ser tão profundamente transformadora, mas ele é agora outra pessoa. A compreensão do equilíbrio entre suas habilidades e a essência humana lhe trouxe uma paz interior inédita, ainda assim cheia de um novo tipo de responsabilidade. No dia seguinte ao seu retorno à vida pública, Ezequiel está no palco novamente. Este é o evento culinário mundial que ele havia deixado para trás naquele clímax agitado do passado, e agora retorna não como alguém disposto a manipular os destinos humanos, mas sim como um transmissor de uma mensagem mais profunda. A multidão está impaciente por ver o que ele tem preparado. As câmeras estão apontadas para capturar cada detalhe do seu último prato. Neste momento crucial, Ezequiel entende que suas visões não devem ser usadas como ferramentas de intervenção direta no futuro. Em vez disso, elas deveriam servir como alerta, um guia para preparação e resiliência diante dos desafios inevitáveis. Com esse entendimento em mente, ele entrega sua criação culinária ao público. Não apenas um prato de sabor inovador, mas uma obra que carrega consigo a essência dessa nova missão. À medida que as primeiras fatias são cortadas e o aroma se espalha pelo ambiente do evento,
Ezequiel sente algo mágico acontecendo. O poder das suas criações culinárias começa a reverberar ao longo da rede cósmica. Cada degustação é mais que um ato de prazer, ela torna-se uma experiência transformadora para quem participa. Um momento em que se sentem conectados não apenas à comida na mesa diante deles, mas também às possibilidades do futuro. Naquele instante, a mensagem começa a se espalhar, a aceitação dos destinos inevitáveis com coragem e esperança. A rede cósmica absorve essa energia como uma onda que reverbera pelo universo, um eco de harmonia em meio à vastidão das possibilidades humanas. O público, inicialmente incrédulo, começa a sentir essa transformação internamente. Há mais do que apenas o sabor dos sabores e aromas. Há uma compreensão sutil, um despertar da consciência de sua interconectividade no mundo maior e uma aceitação de seus próprios lugares nesse universo em constante evolução. Ezequiel vê a luz nos olhos das pessoas ao redor dele, percebe que aquela é talvez o seu verdadeiro impacto. Ter ajudado cada um delas a abraçar uma parte da experiência humana muitas vezes ignorada ou temida, aceitar os inevitáveis com coragem e esperança. Essa resolução não elimina as dores futuras nem interrompe o fluxo temporal, mas semeia em cada ser uma força interior capaz de enfrentar qualquer adversidade. Com a entrega desse último prato no evento mundial, Ezequiel completa um ciclo pessoal e profissional. Ele percebe que seu papel não é mais o de manipular o destino com sua faculdade psíquica, mas sim ser um guardião da sabedoria, aquela que leva à aceitação do inevitável, à interconectividade humana em todas as suas formas. Enfrentar os desafios do universo indiferente não é uma tarefa sozinha. Ezequiel aprende a partilhar essa responsabilidade com aqueles que encontram nas suas criações um gosto da verdadeira essência de ser humano, capaz, imperfeito e eternamente conectado ao todo maior que é o cosmos. A história termina neste momento redentor, mas Ezequiel sabe que sua jornada não acabou. Ainda há muitas memórias coletivas a descobrir, futuros possíveis a aceitar com dignidade, e um caminho ainda a ser desenhado na vastidão do universo indiferente, onde ele continua como um guardião da esperança, sem medir-se pelo controle das forças cósmicas, mas sim pela capacidade de encorajar cada vida a enfrentar seu destino com coragem. Deixe um like, comente seu maior medo e inscreva-se no canal.